Capítulo 71 – Desbloqueando 2 passivos. Depois que Félix mandou Olivia embora, ele imediatamente foi tomar banho primeiro e trocar a roupa suja. 15 minutos mais tarde, ele saiu nu com apenas uma toalha curta cobrindo sua região inferior. Depois de um tempo, ele se vestiu especialmente e sentou-se na beira da cama com os olhos fechados em profunda concentração. Félix estava atualmente com informações recém-desbloqueadas lendo após atingir 15% de integração. Esta informação pode exibir apenas o nome da habilidade que ele desbloqueou ou, às vezes, pode até apresentar todos os detalhes sobre ela. Alguns segundos depois, ele abriu os olhos com uma expressão estupefata no rosto, sem ousar acreditar no que acabara de ler. Que porra é essa? Como eu poderia obter 2 passivas de uma vez? Ele exclamou em voz alta enquanto se levantava repentinamente da cama depois de ver que havia desbloqueado 2 passivas da reserva passiva. Isso nunca aconteceu antes com ninguém, nem mesmo com um Bloodliner do 6º estágio. Todos devem ter apenas uma habilidade escolhida dos conjuntos de habilidades após completar cada 15% de integração até atingir 99% com um total de 6 habilidades. 3 passivos, 3 ativos. Mas Félix de alguma forma comprou 2 passivos de uma vez só para atingir 15% uma única vez. Isso é grande, isso é enorme pra caralho. Félix cerrou os punhos com força, aquecido com o significado de ser capaz de escolher 2 habilidades com 15% cada. Ele entendeu claramente que se conseguiu desbloquear 2 habilidades em cada 15%, isso fez com que em cada etapa de sua linhagem, ele teria um total de 12 habilidades. Dobre a quantidade de todos. 6 passivas e 6 habilidades ativas. Um número que apenas um Bloodliner de pico do 6º estágio conseguiu obter depois de uma jornada infernal em seu caminho de linhagem. Mas ainda assim, Félix poderia compartilhar o mesmo número de habilidades que eles, isso não significava que ele tivesse a mesma força que eles. Caramba, ele seria esmagado em massa por uma tapa de um Bloodliner de tal força. Afinal, cada estágio de substituição impulsionou imensamente o corpo, o mental e o tanque de energia. Direto ao ponto, um Bloodliner de pico do 6º estágio foi capaz de resistir a um ataque mais poderoso do 4º estágio apenas por suas defesas físicas ou mentais. Não importava se o ataque fosse elementar, físico ou mental. Tal lacuna na integração não foi facilmente colmatada pelas competências. No entanto, Félix tinha 12 habilidades no estágio de purificação, enquanto seus colegas tinham apenas 6 habilidades, era realmente puro bullying. Porém, tudo isso foi apenas uma hipótese de Félix depois de ver que ele obteve 2 habilidades ao mesmo tempo. Poderia ser apenas uma coisa única ou ele simplesmente teve sorte e escolheu 2 passivas em vez de uma. Então ele controlou sua excitação e a reduziu um pouco. Ele então começou a refletir profundamente sobre a causa dessa anomalia. Honestamente, era bastante óbvio que devia ter sido a linhagem do primogenitor que estava fazendo isso. Afinal, ele controlava o elemento venenoso como um membro. Como ele poderia ter um limite para o número de habilidades ou besteiras que apenas plebeus como Félix tinham? Não fazia sentido que um ser no auge do universo tivesse tais limitações em sua força. Isso significava que Félix, que se fundiu com sua linhagem, deveria ter a limitação removida ou pelo menos reduzida como neste caso. Após analisar o motivo da anomalia, Félix abandonou totalmente o assunto, pois só após atingir a pureza menor saberia se o que concluiu era correto ou falso. Vamos dar uma olhada nessas passivas. Espero que a sorte sorria para mim e escolha algo digno desta linhagem. Félix rezou por boa sorte de olhos fechados, tentando continuar lendo as informações de onde saiu. Alguns momentos depois, ele abriu os olhos com rugas na testa, franzindo a testa para os nomes passivos que acabara de ler. Super Força é um passivo bastante padrão que é conhecido por ser um dos melhores no grupo de passivos. Mas o que diabos é imunidade a veneno? Isso significa que terei imunidade completa a todos os tipos de veneno.
Confuso e um tanto exultante, ele coçou o queixo e releu os nomes das passivas que acabou de desbloquear. Super força e imunidade a veneno asterisco. Ele ignorou totalmente a primeira, pois era uma habilidade bastante conhecida que poderia ser desbloqueada pela maioria das feras. Porém, o segundo realmente bagunçou sua cabeça, já que ele nunca tinha ouvido falar disso antes. Não existia imunidade a veneno, mas apenas resistência leve a veneno ou, na melhor das hipóteses, resistência avançada a veneno. Quanto às imunidades, isso só foi possível para um tipo específico de veneno. Por exemplo, imunidade paralisante, imunidade para tonturas ou mesmo imunidade para dores de cabeça asterisco. Mas ter imunidade total a todos os tipos de venenos em todo o universo? Sua mente simplesmente não conseguia compreender como isso era possível. Foda-se, só há uma maneira de descobrir. Ele clicou em seu inventário de cartas espaciais e, em seguida, tocou na glândula venenosa da víbora de 2 cabeças que ele comprou antes para testar o limite de sua resistência ao veneno. Ele presumiu que iria desbloqueá-lo se fundisse com a linhagem Anomamba. Porque era de conhecimento comum que a primeira habilidade passiva era quase sempre uma resistência, imunidade ou uma passiva defensiva. Raramente alguém desbloquearia um ataque ofensivo da reserva passiva logo no início. Mas agora ele planejava testar a alegação de imunidade total usando a famosa glândula venenosa da víbora, que poderia matar instantaneamente um plebeu com um único toque ou cheiro. Félix não bebeu a glândula nem se banhou nela. Ele simplesmente trouxe um balde do banheiro e fez um pequeno furo na pele da glândula, despejando lentamente o conteúdo no balde. Depois de fazer isso, ele recuperou a glândula em seu cartão espacial, não jogando-a no lixo, para não matar um servo ao tocá-la acidentalmente. Félix olhou para o veneno arroxeado no balde com uma expressão ansiosa. Não havia nenhum sinal de nervosismo ou medo em seus olhos. Afinal, ele passou a maior parte de sua vida brincando com todos os tipos de venenos e objetos tóxicos. Então, sem hesitar, ele mergulhou a mão no balde por alguns segundos. No entanto, ele não sentiu absolutamente nada em sua pele. Assim como sua mão estava em um balde cheio de água morna e não de veneno mortal. Emocionado, seus lábios não podiam deixar de se espalhar cada vez mais até criar um sorriso estranho em seu rosto. Para eu sentir calor em vez de dor ao tocar esse veneno mortal, significa apenas que realmente obtive imunidade. Félix murmurou levemente enquanto levantava lentamente a mão do balde após o teste bem-sucedido. Mas ele o manteve acima do balde para pingar o veneno, pois não queria que seu tapete caísse. A última coisa que ele queria era que seu quarto tivesse um cheiro mortal de veneno. Depois de um tempo, ele limpou bem a mão com a camisa. Então sente o balde na frente da boca e bebeu um gole sem se preocupar com as consequências. Foda-me, como o veneno pode ser tão delicioso? Ele limpou a boca com a mesma camisa enquanto arotava de prazer. Essa passiva mexeu com minhas papilas gustativas. Ele se disse perplexo depois de não esperar que tivesse um gosto tão bom. Ele sabia que beber veneno não iria prejudicá-lo, mas apenas lhe daria dor de estômago em um cenário pior. No entanto, realmente ter gosto de cola gelada durante o verão foi realmente uma surpresa para ele. Depois de testar com sucesso sua nova imunidade, ele recuperou o balde e a camisa dentro de seu cartão espacial, não deixando nada no quarto que tivesse alguma relação com veneno. Apenas esse passivo fez com que todos os meus esforços e moedas que desperdicei valessem a pena. Sem mencionar ter um passivo extra. Ele disse com uma risada sincera depois de ver os retornos desafiadores de perseguir esse caminho de linhagem desconhecido e exigente. Isso só tornou mais firme sua decisão de continuar trabalhando nisso. É hora de testar o passivo de super força. Espero ter obtido um bom impulso. Ele deitou na cama com um sorriso e pediu à rainha que o conectasse. Fim do capítulo. Capítulo 72, Testando as habilidades passivas. Ele decidiu testar sua habilidade na UVR, e não fazê-lo na academia da família,
pois sabia que o equipamento não seria capaz de lidar com sua força recém-aumentada ou fornecer uma medida concreta. Porém, na UVR havia um prédio chamado Centro de Medição de Habilidade, feito especificamente para testar as habilidades dos Bloodliners. Não importa quão único ou forte fosse uma habilidade, o centro poderia fornecer a ajuda necessária para obter uma medição precisa dela. 15 minutos mais tarde, Félix estava dentro do prédio, parado em um grande chão repleto de todos os tipos de humanos, esperando sua vez de entrar nas salas de medição, para testar qualquer habilidade que possuísse. Félix não quis esperar horas até chegar a sua vez, então pagou as taxas VIP e subiu para usar os melhores quartos do centro. Depois de pagar uma multa pesada, ele pegou o elevador e entrou na sala que lhe foi designada. Continuamente entrou após, uma voz monótona de IA ressoou claramente na sala. Caro senhor, que tipos de habilidades você deseja testar, físicas, elementares ou mentais? Físico, por favor. Ele respondeu, como desejar, senhor. No momento em que a IA terminou de falar, uma sala inteira se transformou em uma sala ampla com uma área enorme para se movimentar livremente. Então, todos os tipos de máquinas de teste e medição precisaram ser erguidos por todo o lugar. Alguns mediam o peso, a força, a potência, a firmeza, a agilidade, resistência e muito mais. Enquanto outros mediam a nitidez, a penetração e a destruição causadas por uma habilidade passiva que poderia transformar um braço em um cutelo, ou uma mão transformada em um hammer, e mais essas habilidades físicas agressivas. Afinal, só porque um elemento era necessário para se fundir com uma linhagem, isso não exigia que um Bloodliner não desbloqueasse as habilidades físicas da melhor que ele usava. Tudo estava em jogo quando se tratava de escolher habilidades de um enorme conjunto de habilidades. Félix não se preocupou em olhar para a maioria dessas máquinas, ele simplesmente caminhou em direção à máquina de medição de punção e respirou fundo, depois socou com toda a sua força, sem segurar absolutamente nada. A máquina não se mexeu nem fez barulho, apenas fez seu trabalho silenciosamente e calculou a força do soco. Félix declarou a cabeça e olhou para o projeto final que mostrou impressionantes 2100 BF. Como isso pode ser real? Ele exclamou incrédulo, não ousando acreditar que ultrapassou a marca de 2K com apenas uma passiva. Afinal, 2100 BF queria que ele tivesse a mesma força física de um Bloodliner de segundo estágio. Esta foi a unidade de medida usada na UVR para o sistema de linhagem humana. BF significava Bloodline Force, enquanto cada 1000 BF significava um estágio de substituição. Então, para Félix ter impressionantes 2100 BF antes mesmo de atingir a pureza menor, isso fez dele uma fera vestindo pele humana. No seu atual nível de integração, ele deveria ter apenas 150 BF. Se ele contasse a alguém que realmente recebeu um aumento de BF de 1950 do passivo Super Força, eles provavelmente revirariam os olhos em sua direção, ignorando totalmente sua besteira. 1950 namorado. Que piada! O maior aumento passivo de Super Força já registrado foi de apenas 900 BF. Isso veio até mesmo de uma linhagem lendária de nível 7. Félix também sabia disso, por isso continuou apertando o punho e depois soltando-o repetidas vezes, sem ousar acreditar que sua mão pálida e fina segurava uma força tão assustadora que poderia esbofetear um plebeu até a morte. Depois de alguns momentos, ele se recompôs e decidiu continuar seus testes. Ele deu 3 socos padrão usando apenas 50% de seu poder. No entanto, o resultado final foram 3 cálculos diferentes. Félix suspirou ao ver isso, pois sabia que seu controle estava muito ruim e precisava ser melhorado. Caso contrário, ele continuaria desperdiçando sua energia enquanto dava socos de forma imprecisa, como um macaco. Pior ainda, prejudicar as pessoas que estavam perto dele se ele perdesse o controle por uma fração de segundo. Plebeus e Bloodliners nunca ficam muito na vida real por causa disso. Depois de terminar o teste de soco, ele decidiu medir a força das pernas, bem como a defesa.
Ele caminhou em direção a uma máquina que tinha 5 chutadores instalados nela. Cada um com uma altura específica para testar as técnicas de perna que quisesse. Mas Félix se concentrou apenas no meio, ignorando totalmente os outros, já que ele não tinha a menor ideia de como lutar corpo a corpo usando técnicas marciais. Seu estilo de luta era mais baseado em alcance elementar do que em corpo a corpo físico. É por isso, ele não ficou muito animado depois de descobrir que havia obtido um tipo físico passivo antes. Mas tudo mudou depois de ver o impulso gigantesco que ele recebeu, que poderia dominar qualquer um com pura força brutal, sem depender de técnicas. Félix chutou o pad usando toda a sua força, depois recuou, esperando os resultados aparecerem. Alguns segundos depois, impressionantes 2.800 BF foram mostrados na tela. Nada mal. Satisfeito, ele acenou com a cabeça com um sorriso satisfeito no rosto. Ele não se surpreendeu com o número, pois sabia que um chute forte sempre era mais forte que um soco. No entanto, os socos eram cerca de 6 vezes mais fortes quando se tinha uma técnica adequada de soco. Resumindo, o soco era melhor do que os chutes em uma luta, mas os chutes eram muito mais poderosos em termos de força. Assim, equilibrando suas vantagens e desvantagens. Félix não ficou mais na frente da máquina, mas caminhou diretamente em direção à plataforma defensiva, que tinha todos os tipos de maneiras de testar a defesa e as resistências do Bloodliner. Félix não experimentou todas, mas comprou apenas 4 máquinas. Um para defesa da pele contra ataques pesados, como socos, pernas e armas planas. Segundo para defesa da pele contra armas ou habilidades afiadas. Terceiro, para defesas mentais contra habilidades do tipo mental, como controle mental asterisco. Por último, um usado para testes de resistência a venenos. Félix comprou a última máquina apenas para ver a ocorrência de seu corpo contra diferentes tipos de venenos, e não para ver se ele tinha imunidade total. Já que a glândula víbora foi suficiente para ele tomar essa decisão, baseada em sua longa experiência lidando com venenos e toxinas. Depois de mais ou menos 1 hora, ele terminou de testar todos eles e viu que suas defesas aumentaram imensamente, já que agora ele poderia resistir a um ataque total de um Bloodliner no reino da purificação apenas por suas defesas físicas. No entanto, para os Bloodliners do primeiro e segundo estágio, ele teve que ter cuidado contra eles, já que um ataque furtivo em seus pontos obrigatórios poderia realmente feri-lo gravemente. Esses eram apenas ataques físicos, já que para defesas contra habilidades do tipo mental, Félix estava absolutamente no diante deles. A passiva também não cobriu sua força mental. Essa foi uma outra passiva. Enquanto isso, a imunidade ao veneno acabou sendo exatamente como ele esperava, já que nenhum único estímulo ao veneno conseguiu afetá-lo. A única diferença que encontrei foi que cada veneno tinha um sabor diferente, alguns tinham gosto de suco de laranja, outros de molho barbecue. Inferno, ele começou até a se preocupar em como iria identificar se foi envenenado ou não por alguém quando tudo estava tão delicioso. Após essa rodada de testes, Félix decidiu voltar para a máquina de socos e começar a treinar controlando sua força antes de ser expulso da sala. Ele não pagou pelo tratamento VIP, apenas não aproveitou. 1 hora depois, ele saiu da UVR satisfeito com toda a experiência e as habilidades passivas que desbloqueou, o que definitivamente o intimidaria os Elo Scrabs no jogo da supremacia. Fim do capítulo. Capítulo 73, um dia antes do lançamento do filme. O tempo passou rapidamente conforme o dia do lançamento do filme se aproximava rapidamente. Félix foi contatado pelo estúdio exatamente 8 dias antes do lançamento oficial do filme para discutir o contrato. É claro que houve alguma pressão por parte dele e do advogado do estúdio sobre as condições e detalhes do contrato. Mas Félix nunca impediu sua oferta de ações de 39%, independentemente do que o advogado disse ou ameaçou.
Ele foi tão teimoso porque já recebeu notícias de uma equipe que ele subornou pesadamente, de que os investidores que se interessaram em competir com ele desistiram, ao perceberem que ele era apenas um investidor sem convicção. Então eles recuaram, não ousando mais correr riscos com ele, principalmente depois de terem sido enviados secretamente por alguém sobre alguns escândalos durante as filmagens. É claro que foi Félix quem fez isso, para desencorajá-los ainda mais de dar uma mordida em sua torta. Ele nunca se preocupou com a divulgação desses escândalos para difamar o filme, porque não havia evidências concretas sobre esses escândalos, e os fãs só acreditaram em provas concretas e não em rumores na UVR, o lugar onde golpes e mentiras corriam por toda parte. Assim, Félix conseguiu assinar o contrato com sucesso sem perder suas ações, e ele teve que relutantemente entregar os 300 milhões de SC ao estúdio, para que ele pudesse usá-lo integralmente para comercializar e anunciar Melodias Humanas por uma semana inteira no território UVR do Reino de Alexandre. Um dia antes do lançamento do filme, Félix estava vagando novamente pelo mercado de recursos em busca de pedras de alta qualidade depois de devorar todos os lotes que comprou. Mas, infelizmente, em todas as lojas que ele visitou e perguntou sobre elas, ele era mandado embora balançando a cabeça, o que implicava que o estoque estava vazio. Félix não era o único que queria essas pedras, mas todos os outros linhadores de sangue do terceiro estágio ou acima precisavam deles para recuperar sua energia, à medida que a capacidade de seu tanque aumentasse depois que seus corpos fossem aprimorados em cada substituição. Consequentemente, as pedras de baixo e médio grau não tinham absolutamente nenhum efeito sobre elas ou eram muito difíceis de absorver. Acho que suguei esta cidade completamente seca daquelas pedras. Ele suspirou de desânimo, ao sair da loja com os ombros caídos. De repente, um alto anúncio feminino foi exibido acima de sua cabeça em uma grande tela colocada em um prédio. Melodias Humanas estarão disponíveis ao vivo em cada cinema amanhã às 20 horas. Não perca a chance de ser o primeiro a assistir a mais nova forma de filmagem e atuação combinadas para criar uma obra de arte única. Depois que a mensagem foi reproduzida provavelmente pela milésima vez, ela foi acompanhada por um trailer bem feito do filme. Félix levantou a cabeça angustiado, pois cada vez que via ou ouvia aquilo sentia como se seu dinheiro fosse jogado na cara das prostitutas para ser simplesmente ignorado. Assim como agora, onde ninguém deu a mínima para o filme ou seu conteúdo. Talvez possa haver alguns indivíduos curiosos o suficiente para ouvi-lo. Mesmo assim, a maioria só se preocupava com a própria vida e continuava andando. Os ombros caídos de Félix quase tocaram o chão depois de levar um tapa na realidade de que seus 300 milhões tinham acabado de ser completamente ordenhados de cada moeda nele contida. Espero que as coisas corram como planejado amanhã e que todos amem o filme como antes. Caso contrário, estou totalmente fodido. Félix não estava mentindo ao dizer isso, já que ele estava realmente quase falido depois de usar mais de 30 milhões para garantir quaisquer pedras altas que encontrou nas cidades do Reino de Alexandre, deixando-o apenas com 111 milhões, depois de vender a linhagem filtrada de nível 5. Mas isso logo foi usado para comprar outra linhagem de nível 5 de Lube para ser usada na quarta integração. Infelizmente, desta vez ele veio de mãos vazias, sem receber uma única gota da linhagem Jormungand. Assim, acabando desperdiçando 33 milhões à toa. Agora ele possuía atualmente apenas 78 milhões, o que não era muito, considerando que a linhagem nível 5 tinha uma faixa de preço de 110 a 400 milhões. Esse preço nem incluía a classificação lendária, pois tinha seu próprio valor incalculável. Quanto às pedras de alta qualidade, ele já causou a seca no Reino de Alexandre sozinho, depois de comprar mais de 4.000 pedras em todas as lojas e leilões públicos, deixando todos os linhadores de sangue do terceiro estágio insatisfeitos. Suspiro, eu realmente não quero comprar de outros reinos e impérios, mas que outra solução eu tenho? Félix desconectou-se desanimado depois de ser encurralado por ter apenas uma opção: fazer compras em lugares distantes.
Nos primeiros dias da UVR, onde era aberto para todos irem aonde quisessem, isso era apenas uma coisa simples de fazer. Mas após a chegada dos humanos gananciosos, e virando tudo de cabeça para baixo pelos seus planos de monetização viciosos, comprar de outro território tornou-se uma impossibilidade com todas as pesadas tarifas que se deve pagar aos fiscais da alfândega, para que um produto chegue ao seu lugar. Uma entrega pequena que normalmente custaria apenas 200.000 SC, teria 20% do seu preço a título de imposto, e para Félix que planejasse comprar um monte de pedras, o peso da entrega também seria calculado, acrescentado impostos extras acima do básico imposto. Isso fez com que toda a entrega pelo menos dobrasse de preço quando chegasse a Félix. Foi por isso que ele sempre evitou comprar fora do reino de Alexandre. Mas agora ele não tinha outra escolha senão fazê-lo. Ou então, ele poderia simplesmente mudar sua residência para outro reino para remover esses impostos. Félix se levantou da cama e foi tomar banho, pois haveria uma reunião no andar de cima para informar os juniores sobre os resultados semanais atuais. 10 minutos depois ele chegou ao 35º andar e viu que todos já estavam esperando lá. Depois de ver que Félix finalmente chegou, Abraham iniciou a reunião com a palma da mão batendo no pódio em voz alta. Henry, sua merdinha, como você ousa dedicou uma preciosa tentativa de integração usando apenas 2% para se financiar. Ele repreendeu, você acha que cagamos poções para você desperdiçar assim? Antes que Henry pudesse responder, ele levou uma tapa no pescoço do pai. Você me disse que usou 6% quando eu estava com você. Como ousa mentir para mim na minha cara? Seu pai o agarrou pelo colarinho e o empurrou contra a parede com olhos sangrentos. Félix olhou para esta cena enquanto bocejava de tédio. Ele já estava acostumado com essas cenas, pois o mesmo aconteceu na maioria dos encontros anteriores. Juniores mencionando as porcentagens usadas depois de perceberem que a dor viria em ondas mais fortes para cada porcentagem adicionada. Félix não prestou atenção naqueles primos que ficariam presos para sempre na fase de purificação, mas focou em Noah que quase atingiu 15% e Olivia que aos poucos estava se recuperando. Quanto a Kenny, ele ainda estava em 7%, devido à sua camada média de 51%, tornando seu período de espera bastante longo. Depois de um tempo, a farsa finalmente terminou depois que os pais levaram Henry para aceitar sua vingança. Abraão não repreendeu ninguém novamente, mas elogiou-os calorosamente. Bom trabalho, crianças, vocês estão melhorando lentamente. Se continuarem assim, alcançar uma pureza menor será moleza. Sua visão se concentrou em Olivia e Noah e continuou com encorajamento. Especialmente esses dois, que com certeza chegarão a 15% serão os primeiros a desbloquear uma habilidade passiva durante sua quarta integração. Ele começou a bater palmas para eles e todos o seguiram. Todas as semanas o Júnior com melhores resultados recebe aplausos como forma de incentivo. Então, tornou-se um hábito seguir bater palmas sem ser avisado. Noah aceitou seus aplausos sem expressão, como sempre, enquanto Olivia abaixava a cabeça com as bochechas cortadas. Enquanto isso, Félix, que estava cochilando, foi acordado por fortes palmas de confiança. Tire-me daqui já, por favor. Ele esfregou as têmporas, totalmente irritado com aquelas reuniões semanais obrigatórias e sem sentido. Fim do capítulo. Capítulo 74, Melodias Humanas. Na noite do dia seguinte, faltavam apenas 15 minutos para o filme começar. Félix já esteve no mundo cinematográfico de Human Melodies, sentado com mais de 500 outros espectadores conversando em voz alta em antecipação a este filme que foi fortemente comercializado durante a semana passada. O que você acha da reivindicação deles de um novo método de filmagem único? Honestamente, acredito que seja apenas uma estratégia para atrair mais atenção. Eu também acho. Vocês são idiotas se pensarem que eles gastaram 1 tonelada de moedas para comercializar seu filme usando uma estratagema. Ninguém é tão retardado em tentar destruir seu filme e sua obtenção dessa maneira. Verdade.
Exatamente o que eu estava pensando dizer. Só espero que uma nova forma de filmar deles mereça esses preços enlouquecedores de ingressos. Porra, não me lembre disso. Suspiro, 200 SC por ingresso é muito caro. Mas acredito que os preços cairão mais tarde. Sim, o hype do trem está atualmente carregando este filme, mas isso irá parar em algum momento. Félix iniciou uma conversa interminável por um tempo e depois clicou em maior que mudo menor que no controle remoto. Instantaneamente, a paz submergiu o mundo do cinema. Félix estava deitado relaxado em sua cadeira, abraçando um pote de pipoca em um braço e uma bebida grande com canudo em cima, no outro. Ele comeu um passo de pipoca enquanto levantava a cabeça para ver o grande cronômetro no ar que contava regressivamente. 59 segundos 58, 57, 3, 2, 1. O mundo do cinema instantâneo se ilumina um pouco, já que a trama começou com um exército de feras de todos os tipos e formas, avançando loucamente na direção a um posto humano avançado em um planeta distante da Terra. Os comandantes do posto deram ordens para se prepararem para o impacto. Mas todos na plateia engasgaram alto ao ouvir que todos os comandos rimavam musicalmente no final de cada frase, mesmo quando o tom do comandante era sem emoções. Um soldado que tinha uma arma de plasma no braço não parava de tremer de medo, depois de ver milhares de feras vindo em sua direção, uivando e rugindo. Porque estou aqui, onde poderia estar deitado perto da minha esposa sem ter esse medo? Porque estamos sendo invadidos? Quando o único pecado que criamos foi existir e viver em paz, sem prejuízo mal à vida de ninguém. Para sermos intimidados a este nível, significa apenas que nossos planos foram feitos por ele. O soldado falou com um ódio arrepiante sobre uma pessoa que traiu sua raça e se uniu ao outro lado. Você escolheu ser um animal de estimação em vez de ser morto. Uma decisão idiota, eu digo. Envie sua pele para ser comida e grelhada. As feras às quais você se submeteu nunca irão deixá-lo ir. Pois elas têm sede de nosso sangue e carne, mais do que uma sede bêbada por uma garrafa de uísque. Você tomou a decisão errada e nós, os lamentáveis soldados, somos forçados a enfrentar esta colisão bestial. Essa foi a última palavra falada pelo soldado após ter sua cabeça penetrada por um feixe de luz vindo de uma fera de 3 olhos. Não! Todos os espectadores gritaram alto depois de ver essa cena acontecendo bem na cara deles, sem a capacidade de intervir. Enquanto isso, Félix continuou assistindo o filme com prazer. Esta foi provavelmente a 5ª vez que ele assistiu. Mas quem o culparia? Este filme foi uma joia jogada no monte de merda com outros filmes comuns que não tinham orçamento para comercializá-lo. Os investidores desistiram porque acreditavam que esse estilo de filmagem não lhes traria muito lucro devido à sua natureza de nicho. Mas o que eles não sabiam é que toda a população humana já estava cansada dos mesmos filmes filmados e editados pela IA, que não exigiu absolutamente nenhum esforço ou tempo para os produtores criá-los. Qualquer pessoa com um roteiro meia-boca poderia se candidatar para fazer um filme hoje em dia, sem verificar se o roteiro valia a pena ou não. Isso fez com que os filmes parecessem extremamente semelhantes em enredos e diálogos, fossem produzidos por uma grande empresa ou apenas por 2 sonhadores planejando ganhar muito. Mas para melodias humanas que tinham cada linha rimando com emoções que causavam arrepios na pele de todos os espectadores. Foi realmente uma lufada de ar fresco que todos precisavam. Só se poderia aplaudir o enorme esforço necessário para fazer este filme. Um filme sobre uma história verídica que aconteceu no meio da guerra entre humanos e feras, onde um traidor trocou informações sobre um importante posto avançado que foi construído para pesquisar linhagens de feras e como aproveitá-las. Foi um dos poucos remanescentes que poderia realmente salvar a raça humana da extinção. Infelizmente, o traidor os vendeu, transformando todo o posto avançado em um inferno. Todos morreram, exceto um pesquisador que usou cada segundo que possuía para enviar os dados da pesquisa para outra instalação depois de ver que a situação era desesperadora e sombria.
Mas ao fazer isso, ele arriscou expor seus dados a feras inteligentes que tinham a capacidade de interpretar e ler as ondas de rádio com facilidade. Felizmente, isso não aconteceu. Como, no momento em que o posto avançado foi atacado, o reforço, que já estava a caminho, encontrou-se com aquelas feras fora do planeta e as matou antes que os dados pudessem ser colhidos. Esse era todo o enredo das melodias humanas, mas com detalhes e rimas mais vívidos. Após 3 horas de filme, a cena dos créditos rolou sob os gritos e fungadas do público, seguida de fortes aplausos e assobios para expressar sua alegria por esta obra-prima que poderia ser indicada como o melhor filme do ano no reino de Alexandre. Félix também bateu palmas lentamente por um tempo e deixou o mundo do cinema com um sorriso ao ver a ocorrência do público que ele queria. Parece que você vai ganhar muito mais do que esperava. Ele disse com um sorriso malicioso ao perceber que o bilhão de retornos que o filme obteve em sua vida anterior estava prestes a dobrar ou até triplicar depois de se tornar viral. Os produtores realmente ganharam muito depois de confiar em um estilo de filmagem primitivo que foi usado milhões de anos antes. Afinal, os humanos na Via Láctea existiram há mais do que isso, e era impossível que essa técnica não fosse usada antes. Félix parou de andar imediatamente depois que uma compreensão repentina o atingiu com força. O que era impossível para os produtores obterem dados sobre estilos de filmagem que tinham milhões de anos de história. Mas seria completamente outra história se eles vasculhassem os dados públicos da rainha AI sobre eles e, pelo que ele se lembrava, os líderes venderam todos os seus dados do planeta para a rainha depois de ingressarem na SGA. A rainha pegou as informações úteis para si e jogou os dados desnecessários nos dados públicos para que todos pudessem navegar. Como as técnicas de cinema que os terraços ganharam em suas filmagens. Isso levou a uma conclusão simples. Os produtores gostaram do estilo musical de filmagem que os terráqueos usaram em filmes como Les Misérables, e o imitaram em Human Melodies. É por isso que o filme só começou a ser produzido depois que os terráqueos se juntaram à SGA. Acho que os terráqueos ainda têm algum potencial para deixar uma marca na UVR. Eles só precisam encontrar uma maneira de entrar. Félix riu levemente com essa conclusão e começou a andar novamente, para longe do cinema barulhento que tinha milhares de pessoas fazendo fila para entrar e assistir a esta imitação de um planeta alegadamente primitivo. Fim do capítulo. Capítulo 75, 3 meses depois. 3 meses se passaram rapidamente após o lançamento do filme. A afirmação de Félix de que o lucro dobraria ou triplicaria tornou-se completamente verdadeiro, já que o filme se tornou extremamente viral alguns dias após seu lançamento. Todos os canais de notícias, plataformas de programas e até mesmo streamers falaram sobre isso e recomendaram que seus telespectadores também assistissem. Isso levou a uma explosão de audiência que levou o filme a ocupar o primeiro lugar nas bilheterias semanais por um período contínuo de 1 mês, arrecadando toneladas de lucros ao fazê-lo. Depois disso gradualmente, começou a diminuir na classificação até atingir a posição 7 neste mês. Não importa o quão incrível fosse um filme, ele sempre sairia lentamente da tendência, à medida que os recém-chegados tirassem o interesse dos espectadores. Mas permanecer entre os 10 primeiros por 3 meses consecutivos já é uma grande conquista que não foi alcançada há muito tempo. Mesmo assim, este filme só foi lançado no reino de Alexandre e não conseguiu penetrar nos mercados de outros reinos e impérios. Porém, isso foi o suficiente para Félix ter sua conta bancária preenchida com 1,5 bilhão e ainda continuar aumentando gradativamente. Por enquanto, Félix não se importava com a falta de moedas, já que essa quantidade era suficiente para sustentá-lo por um bom tempo e deixá-lo focar completamente em seu caminho de linhagem, sem ficar irritado por ganhar moedas a cada vez para sustentá-lo. Félix estava atualmente na capital do reino vizinho Corônia, navegando pelas ruas do mercado para comprar o que precisasse para o último empurrão em seu aumento de camada que atingiu 94%. E sua integração de linhagem que só precisa de 5% para atingir menor pureza.
Ele já esvaziou a loja Lube de linhagens de tipos de serpentes venenosas de alto nível e não se atreveu a comprar outras espécies venenosas para tentar uma espécie. Ele prefere comprar de outros reinos com impostos extras do que jogar os dados em uma linhagem de aranha com linhagem ancestral de serpente. Quanto às pedras de alta qualidade, ele realmente se segurou para comprá-las de outros reinos, já que cada loja que as vende sempre priorizava seus clientes regulares em detrimento dos estrangeiros. Então, a única coisa que ele poderia fazer para comprá-los era dar uma tapa nos vendedores com sua grande conta bancária em Donger até que eles concordassem. Essa estratégia funcionou perfeitamente, mas ainda lhe custou pelo menos 40.000 SC a 50.000 SC para cada pedra. Isso sem considerar os impostos que ele teve que pagar para que eles chegassem em seu lugar. Mas toda essa luta acabaria logo, pois ele só precisa de mais 6% e chegaria aos 100%. Nesse ponto, ele pararia de se preocupar com sua camada e se concentrar em outras coisas. Felix passou pelo menos uma hora indo de loja em loja, mas eles não tinham mais estoque ou simplesmente o ignoraram ao ver que ele era um estrangeiro de outro reino. Era bastante óbvio, pois havia uma grande etiqueta acima de sua cabeça que dizia, "Sou estrangeiro". Essa etiqueta não pode ser removida de qualquer maneira, pois era a única forma de separar os estrangeiros visitantes dos residentes permanentes. A única maneira que poderia evitar isso em primeiro lugar, era usar um dispositivo de teletransporte VIP Premium, feito especificamente para indivíduos de boa reputação. Infelizmente, Felix ainda não atingiu o nível de reputação para ter acesso ao uso desses dispositivos, mesmo sendo muito rico. Porém, ele ainda tinha permissão para customizar a etiqueta como quisesse, e assim, Felix andava pelas ruas com uma etiqueta com um dedo médio em ambos os lados apontando em todas as direções. Ninguém foi poupado. Nenhuma merda dada por Felix. A reação furiosa das pessoas ao seu redor ou dos vendedores que conheceu. Ele sabia que seria enganado de qualquer maneira. Então por que não fazer isso com estilo? Depois de um tempo, ele se cansou de andar por aí e entrou em uma cafeteria para fazer uma pausa. Imediatamente após entrarem, todos saíram da loja com expressão de raiva depois de verem o dedo médio apontando para eles constantemente. Ninguém poderia beber em paz nessas condições. Dessa forma, Felix tinha toda a cafeteria só para ele. Depois de beber pacificamente por alguns minutos, Felix pagou o café e saiu para começar outra rodada de navegação. 10 minutos mais tarde. Dentro de uma loja bem decorada, Felix barganhava em voz alta com o dono da loja enquanto segurava a coleira do vendedor. Enquanto isso, o vendedor não era nada fácil, pois também fazia o mesmo com Felix. Você vai vendê-lo para mim por 40.000 SC cada, ou então eu vou te dar uma surra. Felix ergueu a mão em um gesto de soco, ameaçando-o com olhos derramados de sangue. Esta foi a primeira loja em algum tempo que se dispôs a vender-lhe pedras de alta qualidade. Mas o vendedor estava pedindo um preço exorbitante de 60.000 SC por peça. Felix sabia que seria enganado, mas não tanto. Seu cérebro não estava cheio de merda para aceitar esse acordo. Consequentemente, isso levou ao estado atual de Felix prestes a realmente bater no dono sem piedade. Por cima do meu cadáver. Se você não comprar essas pedras com o meu preço, volte para o seu reino atrasado e pegue-as. O proprietário apenas zombou da tentativa ameaçadora de Felix. Então morra. Felix imediatamente começou a espancar o estupefato dono da loja depois que a negociação pacífica fracassou. Ele realmente manteve sua palavra. Seu bastardo, pare ou vou chamar os executores para prendê-lo. O dono da loja gritou alto, enquanto se enrolava como uma bola defensiva, protegendo todos os seus órgãos vitais sensíveis. Um olhar e qualquer um poderia adivinhar que ele tinha experiência em levar surras. Felix imediatamente parou de espancá-lo e escapou da loja depois de ouvir sobre os executores que poderiam bloquear o acesso de sua conta ao UVR por no mínimo uma semana se ele fosse pego. Não havia como ele prolongar as boas-vindas depois disso. Isso mesmo, é melhor você correr.
O vendedor saiu da loja carregando uma vassoura com o peito estufado. Todas as pessoas que viram um estrangeiro fugindo de sua loja bateram palmas em elogio ao esforço do vendedor em exilar os estrangeiros da compra de seus recursos. Caramba, não havia nem o suficiente para eles. No entanto, até os mesmos estrangeiros ansiavam por um pedaço da sua torta. Assim, qualquer lojista que recusar negociar com o exterior ganha uma boa confiança na cidade. Félix se teletransportou para a capital de outro reino depois de não ter comprado absolutamente nada da capital Corônia. Ele saiu da empresa de teletransporte enquanto orava mentalmente. Por favor, seja o único, por favor, seja o único. Félix já visitou 3 reinos antes, e este era o 4º agora. Ele já garantiu uma linhagem épica de nível 5 com 280 milhões de SC. A única coisa que restou foram as pedras. Felizmente para ele, desta vez consegui encontrar um vendedor que não era ganancioso nem se importava com a sua identidade estrangeira, pois vendeu-lhe todas as pedras que Félix queria por apenas 35.000 SC. Muito barato, considerando que ele sempre gastava mais de 40 mil de cada vez. Depois de finalmente garantir as pedras, Félix suspirou de colapso e desconectou-se para fazer uma pausa e fazer um pedido para que seus itens chegassem até ele da empresa de buraco de minhoca. Ele já tinha tudo preparado para atingir menor pureza, só queria das pedras, e agora que o comprado poderia fazer um pedido para que tudo chegasse de uma vez pelo gorduroso. Ele não poderia perder o contrato de frete grátis do FET encomendando um por um. Ele tinha apenas 10 tentativas livres, restando das 17 tentativas originais. Fim do capítulo. Capítulo 76, Alcançando a pureza menor. Depois de 3 dias, o verme azul gordo trouxe sua entrega para Félix e partiu rapidamente. Félix imediatamente pegou a linhagem primeiro e ligou para Asna para se preparar para a integração. Ele estava impaciente para começar. Depois de fazer todas as ações possíveis perto dele, ele pegou uma agulha grande e injetou metade do frasco em seu coração, seguido pela metade restante. Asna já se tornou proficiente em leitura de memórias e filtrada, portanto, levou apenas alguns segundos para descobrir que o épico nível 5 que ele comprou tinha 12% da linhagem Jormungand. Haha! Félix riu de alegria depois de finalmente ouvir algumas boas notícias. Ele estava realmente tentando perder a cabeça depois de falhar 3 vezes em encontrar uma única gota da linhagem ancestral nas garrafas anteriores durante os últimos 3 meses. Devido a isso, ele foi superado pelos trabalhadores Noah e Olivia que já alcançaram menor pureza um mês antes, enquanto outros estavam bem próximos disso. Félix lutando para alcançar a pureza manifestou menor alguns sinais suspeitos nas mentes do mais velho. Afinal, a camada de Félix não era ruim, mas na verdade a terceira melhor da família. Então, para ele não alcançar a pureza menor mesmo depois de chegar ao final do campo de treinamento, era realmente estranho na opinião deles. Mas eles não o questionavam nem o repreenderam. Eles simplesmente deixaram em paz e fizeram o que queriam. A única coisa que eles sabiam era que, se ele não atingisse uma pureza menor na próxima semana, até o final do acampamento, seria atacado por eles e espancado por desperdiçador o potencial da linhagem emprestada. Felizmente, isso não seria mais um problema depois de obter 12% de uma só vez. Félix solicita que Asna use exatamente 6% para fundir, deixando 6% para mais tarde. Ele não tinha mais motivos para se torturar, acrescentado o máximo possível para diminuir os períodos de integração. Porque ele atualmente tinha um índice de abrangência de 94%, o que exigia que ele pudesse se integrar a cada poucos dias sem esperar muito. Asna fez o que ele pediu e observou com uma expressão entediada Félix cerrar os dentes com olhos sangrentos, apoiando toda a dor sem gritar mais como uma garotinha. Isso a entristece muito, pois ela sentiu que outra parte divertida de sua já terrível vida foi removida. 15 minutos mais tarde. Dessa vez Félix não desmaiou de dor, mas mesmo assim ficou deitado no chão com respirações superficiais.
Depois de um tempo, ele moveu as mãos com dificuldade e pegou a poção de rejuvenescimento. Depois de beber 2 desses, ele se cantou e fez seus alongamentos para aliviar as articulações, depois foi tomar banho. 10 minutos depois, ele sentou-se no chão em posição de meditação com serenidade. Vamos começar. Ele respirou fundo e fechou os olhos, mergulhando fundo em suas memórias para ler as informações recém-obtidas que acabou de desbloquear. Era hora de ver se ele desbloquearia 2 habilidades como antes, ou apenas uma habilidade como todos os outros. Depois de alguns segundos, Félix abriu os olhos e sorriu amplamente, mostrando seus dentes brancos como cristal. Ele piscou por alguns momentos sem dizer nada. Apenas tomando banho na euforia de saber que todos os seus esforços, lutas e milhões de SC jogados no ralo valeram a pena depois de ver as 2 habilidades ativas que ele desbloqueou. Aura venenosa e bomba venenosa. Ele disse os nomes com clara agitação na voz, pois sabia que havia algumas habilidades que continham apenas veneno, sem a classificação do tipo de veneno utilizado. Por exemplo, em situações normais, a aura venenosa deveria ser uma aura de fraqueza, paralisia ou indução de tontura e isso era o mesmo no caso da bomba venenosa asterisco. Mas quando as habilidades só tinham veneno sem classificação, isso significava a terrível verdade, que Félix poderia usar todos os tipos de veneno em sua aura e bombas. Isso era o mesmo que ter centenas de habilidades em apenas 2 habilidades ativas, dependia apenas da maneira de Félix usá-las. Por isso ficou feliz por continuar trilhando esse caminho que recompensava seu esforço cada vez que atingia um marco. Verdadeiramente a linhagem primogenitor, o governante e controlador do elemento venenoso não decepcionou em nada. Félix de repente se conectou ao UVR, impaciente para testar luz no centro de medição de habilidade. Depois de um tempo, chegou ao centro e pagou pela sala VIP como antes. Depois de entrar, ele foi saudado pela mesma IA monótona. Caro senhor, que tipos de habilidades você deseja testar, físicas, elementares ou mentais? Elemental, por favor. Félix respondeu. Qual elemento você deseja testar? Elemento venenoso. Como desejar, senhor. Imediatamente depois, toda a sala ficou mais ampla como antes, mas desta vez foi dividida em 4 áreas. O primeiro para testar habilidades ofensivas de veneno. O segundo foi para testar habilidades defensivas de veneno. O terceiro foi para testar habilidades de adaptação ao ambiente. Por último, uma área para testar os detalhes do veneno utilizado, como o nível de toxicidade, o período que o veneno levou para fazer efeito ou outras informações. Félix foi para a área ofensiva, já que ambas as suas habilidades eram do tipo atacante. No momento em que ele entrou, a IA perguntou a ele: quantos bonecos de treinamento você precisa? 10 por enquanto, e coloque-os a 1 metro de distância um do outro, até que o último manequim esteja a 10 metros de mim. Como desejar, senhor. Pouco depois, 10 manequins prateados foram criados em linha reta na frente de Félix. Você quer que eles tenham IA ou permaneçam parados? Ela perguntou. Estacionário por enquanto. Depois que Félix respondeu a última pergunta, ele balançou os músculos para relaxar e expirou profundamente. Então chamou suavemente, Aura Venenosa. No momento em que ele ativou a habilidade, suas fendas terríveis diminuíram até que apenas uma única linha pudesse ser vista. Então, sem aviso, uma névoa escura e arroxeada emergiu furiosamente de todos os poros do seu corpo até atingir o 8º manequim e parar de se espalhar ainda mais. No entanto, permaneceu ativo em um diâmetro de 8 metros ao redor de Félix. Assim como Félix queria analisar sua habilidade, sua visão ficou confusa, como se ele estivesse prestes a desmaiar. Félix sabia o que aconteceu e desativou sua habilidade rapidamente, não ousando continuar com ela. Que porra é essa? Como isso poderia consumir toda a minha energia em meros segundos? Ele respirava com dificuldade com as sobrancelhas franzidas. No entanto, suas dúvidas foram logo esclarecidas após ouvir os detalhes da digitalização da IA. Os bonecos número 1, 2, 3,
8 foram envenenados por 87 tipos de venenos. Você quer que eu os chame de senhor? Sem palavras, Félix parou de respirar imediatamente depois de ouvir o enorme número de incentivos que ele lançou de uma só vez. Ele pensou que sua aura venenosa teria no máximo 15 incentivos ou mais, como ele leu antes que havia linhagens lendárias que permitiam ao usuário alternar entre 3 incentivos ou até 5 incentivos no máximo. Então, ele acreditava que sua linhagem deveria ter pelo menos 15 incentivos, já que sua linhagem pertencia ao primogenitor. No entanto, descobriu-se que seu pensamento ainda estava limitado ao que lia, já que na verdade ele tinha 87 tipos de veneno. Não admira que sua energia não tenha durado apenas 3 segundos. Afinal, a capacidade de seu tanque ainda era bastante patética para usar essa habilidade em todo o seu potencial. Posso realmente usar qualquer incentivo que eu quiser? Seus olhos não puderam deixar de brilhar com tal pensamento. Ele sabia antes que isso poderia ser realmente possível, mas Félix era uma pessoa bastante pessimista, portanto, a menos que visse com seus próprios olhos, não ousaria acreditar. Mas agora, o que mais ele poderia dizer? Esse incentivo foi suficiente para esclarecer suas dúvidas. No entanto, havia uma pequena dúvida ainda em sua mente. O número atual de incentivos mostrado era limitado devido à força de seu corpo e tanque de energia, ou era apenas o número total em sua posse. Ele sabia que no universo havia muito mais venenos do que o número mencionado. Tanto faz, 87 incentivos ou bilhões. Não importaria muito se eu não fosse capaz de usá-los adequadamente. Félix sorriu ironicamente e pediu a IA que recuperasse sua energia ao máximo para o segundo turno. Ele entendeu muito claramente que não deveria estar pensando em desejar mais incentivos, mas em realmente dominar o uso daqueles que ele tinha atualmente. Caso contrário, Asna iria espancá-lo por não fazer justiça à linhagem do primogenitor. A IA obedeceu e logo Félix voltou à forma. Tudo bem, vamos tentar de novo. Mas desta vez vou usar apenas aura de indução de paralisação. Cheio de antecipação, Félix olhou para os manequins à sua frente e incluiu em voz alta: paralisar aura, ativar. Fim do capítulo. Capítulo 77, testando as habilidades ativas. Paralisar aura, ativar. Instantaneamente, a mesma névoa foi liberada do corpo de Félix. Mas desta vez não era roxo escuro, mas sim amarelo claro, parecendo quase transparente, rendendo Félix em um diâmetro de 8 metros. Félix arrastou os dedos lentamente na névoa com a embriaguez no rosto. Ele sentiu que tudo dentro da neblina estava sob sua vigilância e visão. Esta era sua aura, seu domínio, onde qualquer um que entrasse estaria sob sua misericórdia. Satisfeito, ele brilhou e focou seus olhos em uma tela que estava no peito do boneco prateado, mostrando os detalhes de seu efeito paralisante. Interessante, todo o corpo fica imobilizado depois de sentir o cheiro da névoa. Ele apresentou uma sobrancelha surpresa e acrescentou: os efeitos duraram apenas 5 segundos depois de deixar a aura. Compreensível. Era bastante óbvio que seu veneno não teria um efeito permanente depois de respirar apenas uma vez. No entanto, aqueles dentro de sua aura estariam constantemente sob efeito, então se alguém ousasse entrar nela, Félix faria questão de mantê-lo lá dentro por toda a eternidade. Logo depois, ele segue em frente e continua lendo o restante dos detalhes com interesse. O veneno não faz diferença entre amigo e inimigo. Típico. Félix apenas fez uma observação lateral sobre esse detalhe e deixou como está. Ele sabia que todas as habilidades também eram iguais. Afinal, este não era um videogame, onde alguém poderia entrar em uma tempestade de granizo criada por seu aliado, apenas para sair ileso. Somente idiotas ousariam puxar essa merda, ou pessoas com confiança cega no controle elementar de seus aliados. Acho que é isso. Depois de ver que nenhum detalhe adicional foi escrito, ele começou a caminhar e, como esperado, a névoa ou efeitos, onde quer que ele fosse, como um escudo esférico. Satisfeito, ele balançou a cabeça levemente, pois preferia assim e não permaneceu parado, como uma habilidade de invocação.
Caso contrário, a presa que entrasse em sua aura poderia escapar facilmente. Vamos fazer um teste de limite. Ele parou de andar e sentou-se no chão, sem fazer nada. Ele queria ver quanto tempo sua aura poderia permanecer ativa até que sua energia acabasse. Depois de um tempo, ele começou a ficar tonto e desativou sua habilidade. Ele então falou a Ia sobre a duração. Já se passaram 12 minutos e 45 segundos desde o momento em que você ativou sua habilidade, senhor. A Ia respondeu, nada mal, na verdade. Félix ficou bastante satisfeito com 12 minutos, pois essa duração pode parecer curta, mas na verdade foi mesmo após ativação contínua. Durante batalhas reais, ele poderia ativá-lo por alguns segundos para que o efeito ocorresse e depois desativá-lo. Desta forma o seu consumo de energia seria minimizado ao limite. Sem mencionar que essa duração era na verdade o dobro do que ele deveria ter obtido, já que antes ele tinha apenas 59% de taxa de afinidade, o que significava que seus poderes de habilidades, efeitos, duração e tal, deveriam ser apenas metade do que ele acabou de obter. Em outras palavras, de 6 a 7 minutos no máximo. No entanto, agora que ele obteve um índice de afinidade de 94% e prestes a atingir 100%, Félix desfrutaria do dobro da força de suas habilidades. Um deles foi o aumento do raio de sua aura. Se não fosse por seu índice de alta afinidade, sua aura deveria parar apenas a 4 metros. No entanto, agora, ele realmente tinha 8 metros de uma só vez. Se não fosse por benefícios e bônus tão claros, Félix não teria perseguido todos os lugares apenas para garantir um índice de afinidade de 100%, e os mais velhos de sua família não teriam ficado tão entusiasmados ao ver que Noah tinha 70%. A classificação de afinidade não foi útil apenas para reduzir o tempo de espera da integração, mas também para capacitar as habilidades a novos patamares. Tudo bem, vamos tentar mudar o incentivo após a ativação. Ele rapidamente começou o próximo experimento depois que a Ia o levou ao pico de forma novamente. Ele estalou o dedo e a névoa amarela clara o rendeu novamente. Ele então gritou em voz alta, mude para a aura de sonolência. A névoa que o rodeava foi rapidamente sugada para dentro de seu corpo e depois liberada novamente, porém desta vez era uma névoa branca e pura, parecendo uma nuvem de neblina, bloqueando a visão de todos, sejam aqueles de fora ou de dentro do domínio. Exceto Félix, é claro, que conseguia ver tudo claramente. Entendo, a névoa deve retornar ao meu corpo a cada mudança, e não mudar enquanto já estiver no ar. Félix adivinhou isso, já que não faria sentido o veneno mudar para outros sem entrar novamente em seu corpo. Se isso acontecesse, significava que o veneno foi adicionado ao anterior e não substituído. Logo depois, ele leu os detalhes do efeito no manequim e descobriu que tudo estava igual, exceto o debuff pretendido. Como antes ficou paralisado por 5 segundos, agora dormiu por 5 segundos. Eles podiam ser manequins, mas tinham corpos de humanos. Assim, todos os efeitos sobre eles foram iguais aos do corpo humano. Depois de ver esses resultados, ele passou para a resistência energética e descobriu que a duração também era a mesma. Tudo bem, parece que todos os venenos terão os mesmos detalhes. Ele coçou o queixo. Ainda assim, são necessários mais experimentos para ter certeza. Ele desativou a habilidade enquanto pensava no próximo experimento. Ainda há os detalhes dos incentivos combinados que também precisam ser trabalhados. Mas deixarei isso para mais tarde. Por enquanto, vamos passar para a próxima habilidade. Ansioso, Félix se afastou dos manequins, tentando colocar uma distância substancial entre eles. Após atingir 15 metros, ele parou e ativou bomba venenosa asterisco. Imediatamente, 2 bolas do tamanho da cabeça de um bebê foram criadas rapidamente em ambas as mãos e continuaram girando acima delas, sem tocar as palmas. Um era verde escuro, enquanto o outro era roxo escuro. Antes que Félix conseguisse expulsar a luz, ele caiu exausto no chão. Porra, o consumo para eles é ainda pior do que a aura venenosa. Irritado, ele pediu que a Ia devolvesse sua energia.
Depois de alguns segundos, Félix se levantou enquanto suspirava por ter duas habilidades dominadas, mas ainda tendo que limitar seu uso devido ao seu corpo fraco que não conseguia lidar com seu poder total. Houve muito trabalho a ser feito para entender como fundir os incentivos e quais incentivos deveriam ser mesclados para obter o melhor resultado possível sem sacrificar muitos pontos de energia. Porém, por enquanto, Félix deveria se concentrar apenas em dominar o uso de um incentivo corretamente. Quanto à fusão, ele deveria deixar isso para mais tarde. 20 minutos depois, Félix terminou de testar as vantagens e fraquezas de suas bombas. Ele descobriu que os detalhes de seus debuffs de incentivo ainda eram os mesmos. A única diferença era que ele era capaz de lançar as bombas como projéteis e controlar o tempo de explosão. Além disso, sua energia só lhe permitiu lançar cerca de 50 bombas antes de ser sugado. Por último, a diferença mais interessante era que ele poderia adicionar incentivos diferentes para cada bomba de uma mão. Em outras palavras, ele poderia lançar 2 tipos de venenos de uma só vez. Félix ficou bastante satisfeito por ter 2 habilidades AoE. Um poderia ser usado para pura ofensa, enquanto o outro tinha vários usos. Ele só precisava descobrir luz. Foi exatamente isso que ele tentou fazer nas próximas 2 horas de treinamento na sala. Ele lutou com 10 manequins de IA que foram colocados em dificuldade difícil. Félix não se saiu bem contra suas diversas habilidades e elementos, apenas usando suas 2 habilidades recém-adquiridas que ele não tinha experiência em usar antes. Consequentemente, ele foi espancado por 2 horas seguidas até ser expulso da sala. Mesmo assim, ele saiu muito feliz, pois aprendeu algumas boas combinações de incentivos. Se ao menos a sala VIP não fosse tão cara para usar, ele teria passado dias treinando nela. Infelizmente, esse não é um plano sólido para o futuro, mesmo que ele atualmente possuísse 1 bilhão de SC ou mais. O centro de medição era para testes, não para treinamento. Aquele tinha seu próprio centro que Félix planejava visitar mais tarde. Por enquanto, ele tem outros planos a fazer. 4 horas depois, Félix saiu da UVR, depois de comprar com sucesso o VR Pod que era obrigatório para qualquer jogador do Supremacy Game, e uma casa na capital Androcha. Agora que ele tinha a força necessária para a integração no SG, não havia mais necessidade de esperar até atingir a pureza maior. Suas habilidades eram suficientes para destruir qualquer jogador de bronze ou prata. Porém, por enquanto, ele necessariamente se vestiu e seguiu na direção ao 35º andar, pois a última batalha no campo de treinamento estava prestes a acontecer. Félix nunca participou daquelas batalhas que se repetiam semanalmente na terceira etapa do acampamento, contando com a desculpa de que ainda não alcançou pureza menor. Mas agora que o fez, ele deve lutar contra este e vencer lindamente para tirar os mais velhos do seu pé. Caso contrário, ele realmente levaria uma surra e estava com medo de que eles quebrassem um osso depois de atingirem seu corpo melhorado. É hora de intimidar meus primos fofos, ele sorriu enquanto saía do quarto. Fim do capítulo. Capítulo 78, Batalhas no campo de treinamento. O 35º andar da reunião. Félix estava conversando com Olivia enquanto esperava os mais velhos chegarem e começarem as batalhas. Alguns minutos depois, eles chegaram um por um uso-se formalmente, caminhada em direção ao palco sem piscar para os juniores. Félix e os outros pararam de conversar imediatamente e assumiram suas posições. Eles então curvaram a cabeça respeitosamente para os mais velhos. Abram pegou o microfone do pódio e complementou também com um sorriso. Boa noite, crianças. Hoje é o dia da batalha semanal, mas esta será a última, e também a verdadeira decisão de quem será o capitão do nosso tempo Maxwell. Ele parou por alguns segundos para ver se alguém estava interessado nesta posição. Infelizmente, ele descobriu que apenas 2 ou 3 tinham um brilho nos olhos. Quanto aos juniores importantes como Noah, Olivia, Félix e até Kenny, nenhum deles se importava com tal posição,
pois não tinha nenhum mérito, apenas problemas e aborrecimentos. Aos olhos deles, o ser capitão do tempo era o mesmo que era o monitor da turma. Abatido e irritado com a ocorrência sem brilho deles, Abrams suspirou e continuou seu discurso. Assim como antes, a batalha será um V1 no UVR, então lute o quanto quiser sem se preocupar. Ele então voltou seu olhar para Félix, que estava cochilando e disse de repente com os olhos semicerrados: Félix, você vai se juntar a eles desta vez. Félix interrompeu seu torpor e respondeu casualmente: não se preocupe, ancião, eu também participei. Oh, você alcançou menor pureza. Robert disse estrondosamente perto dos mais velhos, quase sangrando nos ouvidos. Félix acenou com a cabeça em confirmação. Finalmente sua merdinha, já era hora. Noah está quase chegando a 45% e desbloqueando o segundo passivo. Ele comunica com os olhos estreitos perigosamente: é melhor você alcançá-lo, filho. Félix falou ironicamente e olhou para Noah, que estava parado no meio do grupo, composto como um poste de luz de rua. O caminho de Félix e o caminho de Noah eram completamente diferentes, já que o de Noah poderia facilmente superá-lo em porcentagens de integração, mas e daí? Félix pode ser lento devido à dificuldade de encontrar a linhagem Jormungand, mas ainda assim, ele sempre estará à frente dele em termos de força. Independentemente disso, chegar a 45% sem sequer depender da poção percentual dupla. Noah era honestamente muito trabalhador, pois para atingir essa percentagem provavelmente estava integrando 8% ou até 10% de cada vez. Se ele tivesse essas poções, provavelmente já teria alcançado a pureza de origem. Infelizmente, cada poção custava pelo menos 200.000 SC, e a família definitivamente não tinha dinheiro para comprar algumas para ele. Até Félix, quando presenteou Olivia com poções, ele só deu a ela poções de rejuvenescimento e poções de beleza. Ele não deu a ela a poção de porcentagem dupla, já que seu efeito era bastante óbvio e os mais velhos certamente questionariam Olivia onde ela os conseguiu. Em outras palavras, ele seria convidado para outra xícara de chá. Este foi um dos motivos pelos quais quis abandonar a família e regressar à sua ilha, deixando a sua supervisão. Nesse ponto, ele poderia fazer o que quisesse sem estar constantemente no radar deles. As batalhas serão as mesmas de sempre, um V1. Quem vencer todas as batalhas será o capitão. Se o vencedor não quiser ser o capitão, basta vir e nos contar. Abrams sorriu calorosamente e acrescentou: mas nossa resposta sempre será não. Portanto, não se preocupe. Félix resmungou baixinho, já que era exatamente isso que ele estava planejando fazer. Ganhe lindamente e depois livre-se da responsabilidade. Os mais velhos adicionaram esta cláusula por causa de Noah, que eles pensaram que iria conquistar a vitória, já que Olivia não estava participando das batalhas devido às suas habilidades de apoio, enquanto Kenny nunca venceu uma batalha contra Noah antes. Enquanto isso, Félix tinha acabado de desbloquear sua habilidade ativa sem praticá-la como Noah fez nos últimos 2 meses. Quanto aos outros, Sarah e Jackson tinham acabado de atingir a pureza menor como Félix, enquanto os demais estavam aqui apenas para somar números, já que nenhum deles havia alcançado a pureza menor ainda. Porque eles não integraram muitas porcentagens em cada fase, não tendo confiança em lidar com o aumento da dor. Então, de certa forma, os mais velhos já decidiram que Noah era o mais forte do time e, por direito, deveria ser o capitão. Mas sabiam que ele rejeitaria a oferta, devido à sua personalidade. Daí a condição clara de que a oferta não era rejeitável. Infelizmente para os mais velhos, o plano deles virou de cabeça para baixo quando as batalhas começaram e Félix começou a espancar seus primos um por um, jogando apenas uma única bomba paralisante, depois correu para nocauteá-los com um leve soco na mandíbula. No momento em que ele entrou na arena, ninguém tocou suas roupas ou conseguiu ativar suas habilidades corretamente. Os mais velhos apenas assistiram sem palavras a essa surra impiedosa ou, neste caso, pura intimidação.
Ele usou a mesma estratégia para todos eles, exceto para Kenny, pois fez um esforço extra para machucá-lo gravemente. No entanto, ninguém viu nada de estranho nisso, já que Kenny realmente tinha um rosto punível. Depois de um tempo, apenas Felix e Noah sobraram na final. Felix fez uma careta para ele e o deixou ativar sua habilidade. Noah não perdeu tempo e ativou instantaneamente a Smash, uma habilidade que lhe permitiu criar uma grande massa feita de gelo cristalizado. A maioria das habilidades da linhagem criogênica do Yeti eram feitas de gelo ou habilidades de transformação física. É por isso que Noah atualmente não estava segurando a massa em sua mão, mas usou sua energia para mantê-la pairando um pouco acima dela, já que seu corpo não aguentava seu peso. Felix suspirou de pena ao ver isso, pois esse era o verdadeiro significado de usar uma linhagem que não combinava em nada com o seu estilo. Os anciões simplesmente compraram as linhagens raras mais baratas que puderam encontrar, sem se importar com os detalhes essenciais que poderiam reduzir a força de uma linhagem em pelo menos 30%. Noah correu para frente enquanto arrastava a massa pesada atrás dele como um furioso. Se ao menos sua expressão facial não fosse estoica como sempre, ele realmente se pareceria com um. Felix não vacilou com essa visão, ele apenas estalou o dedo e uma bomba de cor verde ácido foi criada nas suas costas e ficou pairando ali sem o conhecimento de Noah. Noah não achava que Felix o estava desprezando depois de não ver nenhuma bomba em sua mão. Em vez disso, ele aumentou ainda mais sua vigilância e prendeu a respiração, tentando evitar absorver o veneno de Felix. Ele não sabia se o efeito acontecia pelo toque da pele ou pela absorção direta, mas não tinha nada a perder prendendo a respiração. Em sua mente, seria uma vitória instantânea se alcançasse Felix sem comer sua bomba paralisante. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado para ele, como no momento em que ele tentou balançar sua massa pesada, planejando acertar o rosto de Felix. Puff! Uma explosão repentina envolveu ele e Felix, cobrindo os dois em uma névoa verde ácida. A única diferença era que Felix estava completamente bem, enquanto a pele de Noah começou a derreter gradualmente, forçando-o a soltar um gemido de dor e deixar cair a massa no chão. Antes de ser torturado ainda mais, Felix o chutou para fora do raio da bomba e seguido rapidamente por um soco no queixo, nocauteando-o. Boa luta! Felix bateu palmas 2 vezes com um sorriso e retirou-se da arena artificial na sala UVR de Abram. Ele sabia que Noah era inteligente o suficiente para perceber que sua bomba paralisante dependia de absorção ou contato com a pele. Noah não podia fazer nada sobre o contato com a pele, mas para absorção, ele poderia prender totalmente a respiração e evitar ser envenenado. Assim, Felix não contou com indução paralisante, mas sim com indução ácida. Uma substância venenosa que era eficaz por contato com a pele. Infelizmente, seus efeitos foram bastante dolorosos, pois uma pequena exposição à sua dose e a pele derreteria, enquanto uma grande exposição poderia até transformar uma pessoa em uma gosma líquida. É por isso que Felix expulsou Noah, pois não queria torturá-lo sem motivo. Ele poderia não morrer dentro da sala UVR de Abram, mas com certeza doeria como o inferno. Imediatamente depois que Felix alcançou os mais velhos e seus primos, eles ficaram olhando para ele com os olhos arregalados, sem ter ideia do que diabos tinha acontecido. Noah que brutalizou aqueles juniores por semanas perdidas sem acertar um único golpe. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Mas isso era realidade, Felix estava aqui apenas para intimidá-los, nada mais, nada menos. Até Noah ainda era uma criança combatente aos olhos de Felix. Aqueles últimos meses de treinamento e batalha entre si não significaram absolutamente nada diante das décadas de experiência de Felix em sua vida anterior. Então, eles nunca tiveram chance contra ele. Inferno, Felix poderia vencer confiando apenas em sua passiva de superforça. No entanto, ele planejou escondê-lo e mostrar apenas sua imunidade a venenos, ou aos olhos deles, seu pico de resistência a venenos. Ele não poderia dizer a eles que despertou 2 passivos com 15%, portanto, um passivo teve que permanecer oculto.
Sua superforça era mais fácil de esconder, pois ele podia controlar sua entrada de força. Por outro lado, sua imunidade ao veneno era obrigatória, pois se não tivesse acontecido, sua pele também teria sido derretida pela explosão da bomba. Só porque todos usavam elementos, isso não significava que suas habilidades não fossem prejudicadas. Caramba, a única razão pela qual os passivos defensivos, como as resistências elementais, sempre foram desbloqueados primeiro, era para compensar de alguma forma o dano causado pelas próprias habilidades. Félix, você pode explicar a habilidade ativa que você desbloqueou? Charlotte disse curiosamente depois de ver Félix atacar todos os juniores com bombas amarelas claras e depois mudar para uma verde ácido de repente. Bem, eu desbloqueei bombas venenosas, essa habilidade me permite criar bombas com 5 tipos de venenos diferentes. Ele tossiu para esconder sua besteira e continuou, o que eu uso agora para lutar foram apenas bombas paralisantes e bombas ácidas, posso mudar para outros incentivos também. Assim, ele estalou o dedo e uma bomba amarela clara foi criada em sua mão. Ele então disse mudar, e a cor da bomba mudou para ácido verde. Ele disse mudar novamente, e a cor ficou rosa. De repente, ele seguiu na direção de Kenny, explodindo perto de seu rosto. Sem palavras, todos assistiram Kenny tirar a roupa com as bochechas coradas e os olhos turvos como se ele tivesse acabado de tomar 3 pílulas afrodisíacas. No entanto, após 5 segundos, seus olhos recuperaram a clareza e vestiram suas roupas sem nenhum sinal de raiva ou humilhação. Ele apenas congratulou-se calorosamente e disse, estou feliz por ser sua cobaia. Félix riu levemente e não se incomodou em responder a essa cobra traidora. Fim do capítulo. Capítulo 79, Retornando à ilha. Uma linhagem emprestada realmente não foi enganada, a mente do mais velho teve apenas esse pensamento depois de ver a demonstração de Félix sobre Kenny. Cada cor representa um efeito diferente, como vocês notaram. Então sugiro que vocês memorizem todos os meus 5 incentivos, para poder prever os debuffs instantâneos durante as batalhas em equipe. Félix não esperou que os mais velhos continuassem questionando os detalhes de suas habilidades. Ele decidiu assumir o controle da conversa e guiá-los através de suas mentiras. Robert apoiou seu neto severamente. Ele está certo, todos vocês precisam de memórias deles. E o mais importante, não divulgue os detalhes de suas habilidades para ninguém, nem mesmo para seus pais. Todos acenaram com a cabeça em concordância. Ninguém aqui foi burro o suficiente para exportar Félix aos seus concorrentes, já que aos olhos dos juniores, quanto mais forte Félix fosse, os maiores seriam as chances de serem escolhidos para a seleção dos Estados Unidos. Bom, agora vamos concluir esta batalha com uma salva de palmas em comemoração à coroação de seu capitão, Félix. Abram disse calorosamente enquanto batia palmas. Os juniores o seguiram e bateram palmas estrondosamente. Félix absorveu indiferentemente, enquanto esperava pacientemente que eles terminassem para que ele pudesse dizer o que queria. Depois de um tempo, eles pararam gradualmente e Félix disse imediatamente, sem deixar que os mais velhos os desculpassem, anciãos, vou escrever uma lista dos meus efeitos de incentivo e seus núcleos para que vocês possam entregá-la mais tarde aos meus primos para memorizarem. Ele parou por um segundo e disse o que realmente queria, estou planejando voltar para a ilha. Ainda tenho toneladas de trabalhos inacabados para serem gerenciados lá. Então não posso mais ficar aqui. Assim como os mais velhos solicitados rejeitaram sua proposta, eles ouviram Félix prometendo-lhes: não se preocupe, voltarei quando a batalha da seleção nacional começar, 3 meses depois. Abram suspirou e perguntou: por que você está saindo com tanta pressa? Se for apenas sobre a ilha, podemos enviar nosso pessoal para supervisionar tudo sem se preocupar. Félix balançou a cabeça levemente. Não, preciso estar lá pessoalmente já que pretendo transformar a ilha em minha casa. Enquanto ainda não estamos no assunto, você pode me dizer quando vamos assinar o contrato de transferência de 51% das ações?
Ele coçou o nariz enquanto perguntava timidamente. Os antigos reviraram os olhos ao seu pedido descarado logo depois que ele planejou abandonar o campo de treinamento. Mas eles ainda honraram a palavra e informaram que o contrato já estava firmado. Estava apenas esperando Félix aprovar. Isso mostrou claramente a confiança que depositaram em Félix desde o início para um bom desempenho no acampamento. Félix inclinou levemente a cabeça em agradecimento por aceitar indiretamente sua licença. Ele sabia que o período do acampamento deveria terminar daqui a 7 dias. Mas depois de mostrar sua habilidade que tinha múltiplas estratégias girando em torno disso, significava que o acampamento deveria ter sua duração aumentada em 1 mês ou 2 até que uma boa sinergia entre ele e seus primos fosse construída. Porém, Félix não tinha tempo para essas besteiras. Ele simplesmente queria correr para a ilha e entrar no VR Pod para começar seu treinamento e subir na classificação dos jogos de supremacia. Era hora de entrar na liga principal e começar a deixar sua marca no universo. 2 dias depois, Félix se despediu de todos e entrou no jato carregando sua bagagem, planejando voar diretamente para a ilha Skypel. Sua jornada no campo de treinamento terminou oficialmente depois de alcançar tudo o que veio aqui e muito mais. Ele obteve a pulseira AP, curou o coração frágil de seu avô, deu-lhe séculos extras de vida e salvou a vida de Olivia da morte no processo de despertar. Além disso, ganhou alguns favores dos pais das crianças que salvou indiretamente. Por fim, assinou o contrato que lhe deu total controle sobre a gestão da ilha. Então ele não tinha mais motivos para permanecer. Agora, Félix regressava à ilha após 6 meses de ausência, esperando que a remodelação corresse bem. Após 3 horas de voo, o contorno da ilha apareceu pela janela do jato. Félix desconectou-se do UVR após ser informado pela rainha Ai que estava prestes a chegar. Depois de um tempo, ele colocou o cinto de segurança, preparando-se para pousar. Alguns segundos depois, o jato desceu lentamente até tocar o asfalto da pista do aeroporto. Ele continuou desacelerando até parar suavemente, sem soluços. "Jovem mestre, você pode sair agora." O piloto anunciou. "Obrigado pela carona, Sr. Morris." Félix agradeceu educadamente ao piloto enquanto tirava o cinto de segurança. Ele então se levantou e pegou a bagagem que estava acima dele e saiu do jato. Se dependesse de Félix, ele teria colocado todas as suas coisas dentro do cartão espacial, mas isso pareceria estranho para todos os outros, e perguntas começariam a chover sobre ele. Então ele só poderia levar algumas roupas para evitar totalmente essa situação. Depois que ele saiu do jato, seus olhos fizeram contato com centenas de trabalhadores fazendo seu trabalho corretamente. Alguns dirigiam os veículos de construção e alguns davam ordens claras enquanto supervisionavam tudo com clareza. Félix sorriu elogiando a cena, enquanto descia a escada. Ele vestia um terno preto formal com gravata preta, seu cabelo verde estava bagunçado e curto, pois ele o cortou novamente ontem, não satisfeito com seu comprimento longo. Seus olhos violetas de serpente estavam escondidos atrás de óculos escuros pretos. "Bem-vindo de volta, jovem mestre Félix. Espero que você tenha tido um voo agradável." Leila e Jaque baixaram a cabeça e cumprimentaram Félix educadamente. Eles não reagiram muito à sua aparência porque já tinham visto isso antes durante uma conversa no Skype. Então, eles já estavam bastante familiarizados com seu novo visual. "Obrigado por vir aqui me receber." Félix respondeu com uma risada enquanto dava um abraço rápido em cada um deles. Depois de fazer isso, ele entregou sua bagagem a Jaque e avançou com as mãos cruzadas nas costas. "Atualize-me sobre o progresso de cada construção. Seja breve." Ele pediu a Leila. Leila o seguiu enquanto lia uma pequena nota que preparou apenas para esta pergunta. Primeiro, o porto e a reforma do hospital foram totalmente concluídos no mês passado. Todos os equipamentos defeituosos foram substituídos por novos. Ela parou por um segundo para ouvir a resposta de Félix. "Bom, continue, por favor."
Leila virou a página ao perceber que Félix não perguntou sobre os detalhes que ela escreveu neles. Ela então continuou seu relatório. Quanto à zona residencial e ao aeroporto, as nossas análises previram que terminaríamos a remodelação da construção em 4 meses se continuássemos a este ritmo. Félix não respondeu, pois olhava fascinado para o interior recém-reformado do aeroporto. Tudo o que ele viu no desenho de Ed estava em seu lugar, desde o carrossel de bagagens que ficava dentro de uma cachoeira artificial, que foi fixada com um método único para não derramar uma única gota na bagagem, até jardins de flores desenhados em formato de pérolas em uma ampla área. Se alguém visse aqueles jardins de flores dos andares acima, poderia facilmente notar que eles foram colocados em posições específicas para formar uma grande palavra, céu. Esta combinação significou o nome da ilha, Skypel. Félix queria usar esse design mesmo que expulsasse Ed, simplesmente por causa daquela bela estética. Esses foram apenas 2 dos muitos. Ele parou de olhar em volta e perguntou a Leila de repente. O que aconteceu com Ed? Ele foi embora depois de recusar a punição? Leila balançou a cabeça e deu uma risadinha ao lembrar o que Ed disse a ela. Ele me disse que mesmo se você bater nele ele não irá embora. Porque ele acha que este é o melhor projeto que ele fez até agora e ele quer ver até o fim. Divertido, Félix riu levemente e disse, não admira que ele desejasse os melhores recursos. Ele planeja transformar seu aeroporto em um dos melhores. O que quer que ele faça como quiser, desde que conheça seu limite. Agora me conte sobre o hotel. Abigail já começou a remodelá-lo? Sim, mas ela começou no mês passado, depois que o hospital terminou. Então, nada mudou ainda. Tudo bem, vou dar uma olhada em outros prédios mais tarde, por enquanto, vou para minha suíte. Em 2 horas vocês 2 me farão uma visita, preciso mostrar uma coisa. Entendeu? Ele os instruiu enquanto entrava em sua carona para casa. Sim, jovem mestre, eles responderam enquanto inclinavam a cabeça. No momento em que Félix quis fechar a porta, ele agradeceu novamente pelos presentes que ele havia enviado antes. Félix apenas acenou com a mão com um leve sorriso no rosto, não mencione isso. Fim do capítulo. Capítulo 80, ativando o VR Pod. Félix chegou ao hotel em apenas 10 minutos pela rodovia recém-construída que ligava o aeroporto ao hotel. Os construtores-chefes decidiram primeiro construir caminhos sólidos na ilha, para facilitar a circulação de seus veículos, uma vez que seria impossível apressar a construção em 2 anos se os caminhos que ligavam a ilha fossem irregulares. Félix deu luz verde para que os chefes fizessem o que quisessem depois que ele partisse. Sinceramente, foi a melhor decisão que ele tomou, simplesmente porque não sabia absolutamente nada de construção. Sempre foi melhor deixar o profissional fazer o seu trabalho do que dar ordens arrogantemente retardadas só porque ele era o chefe. Este foi o resultado de Félix ter deixado a mão fora de tudo. 2 construções foram concluídas, outras 2 estavam em andamento e a última havia concluída de ser construída. Félix foi imediatamente para sua suíte sem incomodar ninguém em seu trabalho. Ainda bem que ele usava óculos escuros escondendo os olhos, já que todas as mulheres que se encontravam no caminho lhe davam uma segunda olhada, apreciando sua bela aparência. Mas foi isso, nenhum deles saiu de sua estação de trabalho para dar em cima dele, já que Félix estava emitindo uma vibração profunda de, não se aproxima de mim. Depois de entrar em seu quarto, ele tirou a roupa e imediatamente tomou um banho rápido. Poucos minutos depois, ele vestiu um novo par de roupas e saiu da suíte. Investigamos a situação dos prédios para acabar com isso o mais rápido possível. Afinal, ele estava prestes a entrar na UVR e permaneceu lá dentro por bastante tempo. Félix dirigiu sozinho até o porto para ver como ficou a reforma. 12 minutos depois, ele estacionou perto do cais e saiu do jipe. Espetacular. Depois de ver o novo porto, ele só conseguiu acenar com a cabeça em elogio. Mesmo que nada de importante tenha mudado no design em si,
Todos os equipamentos agora são novos e limpos, com brilho vermelho e amarelo após a pintura que Barry fez. Todo o porto agora só é solicitado a funcionários e trabalhadores para realizar suas operações. Tudo bem, agora a área residencial e o hospital. Felix não passou nem 2 minutos no porto antes de entrar novamente no jipe e dirigir rapidamente na direção desses edifícios. Após 5 minutos chegou ao centro da ilha, que se transformou numa grande área residencial com capacidade para acolher dezenas de milhares de colaboradores e seus familiares. Felix não saiu do jipe, apenas observou tudo pela janela do seu carro enquanto passava. Embora o projeto fosse bastante padronizado, ainda contava com todas as fundações necessárias para uma área residencial, como escolas, academias, mercearias, parques, piscinas e muito mais. A única coisa que faltava era a faculdade, mas ele não podia fazer muito a respeito. No final das contas, aquilo era apenas uma ilha, e nenhum professor ficaria longe do cenário acadêmico para lecionar no meio do nada. Porém, Felix já tinha dentro do contrato de trabalho que os alunos teriam todas as despesas de deslocamento da ilha até a faculdade gratuitamente. Felix queria especificamente que todos os seus colaboradores se sentissem completos nesta ilha, sem faltar nada, fazendo da sua ilha um paraíso para as famílias. Pouco depois, ele estacionou perto do hospital e entrou em um prédio de vidro de aparência limpa. Ele examinou cada quarto e descobriu que tudo estava em ordem, como um grande hospital. A única reclamação que ele tinha era sobre o mau estado dos equipamentos médicos e o quanto eles estavam desatualizados. Como já obtive o contrato de transferência, posso começar a substituir esses equipamentos por novos. Não posso permitir que meus VIPs insultem minha ilha por causa deles. Felix fez uma anotação mental enquanto caminhava pelo hospital. Logo ele chegou ao elevador e clicou no último andar, onde deveriam estar as salas VIP. 10 minutos depois, ele saiu do hospital completamente satisfeito. Tudo o que ele viu estava perfeito, exceto o equipamento. Mas isso não foi culpa de Abigail. Ela fez seu trabalho maravilhosamente. Agora foi a vez dele atualizar o hospital. Sem mais delongas, ele ligou para sua tia Mary e a informou sobre a situação atual. Não se preocupe, querido Felix, depois ligarei para Leila para me dar todos os detalhes do equipamento necessário, então lhe enviarei uma multa. Ela disse calmamente. Tudo bem, obrigado, tia. Vou deixar o pagamento para Leila cuidar também. Adeus, querido, e obrigado pelo seu presente novamente. Você me fez feliz depois de ver todos os olhares de inveja do meu amigo. Ela riu como uma garota na adolescência. Ela realmente parecia muito feliz com a eterna poção da juventude. Contanto que você esteja feliz, tia, falo com você mais tarde. Felix desligou, sorrindo. 1 hora depois, o verme gorduroso azul trouxe para Felix seu pó de VR e saiu enquanto lançava alguns insultos a Felix sem motivo. Felix tocou suavemente a grande cápsula metálica prateada e sentiu a suavidade de seu material. Ele então clicou em um botão azul na lateral e a porta de vidro deslizou para o lado, revelando o interior confortável. Ele entrou e deitou-se por alguns segundos, depois levantou-se satisfeito. Bom, as medidas estão corretas. Ele virou ligeiramente para a esquerda e clicou em outro botão. Desta vez, uma pequena janela de vidro iluminou-se, mostrando 60 tubos azuis de nutrição. Felix abriu a janela e levantou um deles. Vai durar uma semana, o que significa que posso ficar dentro da OVR por 60 semanas seguidas sem me preocupar com minha saúde. Ele murmurou. Embora pudesse ficar tanto tempo dentro da OVR, Felix nunca planejou fazê-lo, já que eu necessariamente continuaria integrando sua linhagem de vez em quando. Mas isso só aconteceria se ele possuísse a linhagem Jarmungand necessária. Caso contrário, ele poderia ficar o máximo possível dentro de casa até encontrar alguns. Depois de alguns minutos verificando as condições da cápsula, Felix ficou bastante satisfeito com o que viu. Ele saiu da cápsula e clamou-a como uma pena, conveniente lá em seu quarto.
Poucos minutos depois, ele terminou a instalação e chamou Leila e Jaque ao seu quarto. Os dois já estavam perto do hotel, então não demoraram muito para chegar. Félix os levou para seu quarto e mostrou-lhes a cápsula. Ele então começou a explicar como planejava passar aqueles 3 meses no hotel. Este é um VR pod que comprei. Vou usá-lo para passar a maior parte do tempo dentro de casa. Portanto, não permita que ninguém entre e me incomode. Ligarei para você sempre que estiver fora. Entendido? Sim, jovem mestre Félix. Eles inclinaram a cabeça, tentando o seu melhor para esconder uma pitada de inveja depois de ver o famoso pod VR que poderia permitir que alguém vivesse o maior tempo possível dentro da UVR. Mas eles não ousaram ser gananciosos ou desobedecer Félix, especialmente agora, depois de gastarem muito esforço para se colocar no lugar dele. Félix desculpou-os com um aceno de mão e tirou todas as roupas. Ele então entrou na cápsula e ficou deitado em paz. Rainha, por favor, ativa todos os sistemas de pod. Quanto tempo você planeja ficar dentro de Sir Félix? Depende da situação. Tudo bem, senhor, os sistemas estão ligados. Você pode começar quando quiser. Bom, saia imediatamente. Em seguida, uma agulha conectada a um tubo penetrou em seu braço esquerdo e começou a injetar moderadamente a nutrição azul. Como Félix estava usando o melhor dos melhores nutrientes, ele não precisava urinar ou defecar durante todo o período. Félix comprou o melhor apenas para evitar depender dos outros tubos indescritíveis sob sua retaguarda, que foram preparados para os usuários pobres e falidos. Como Félix em sua vida anterior. Ele nunca mais quis experimentar aquele horror novamente. Fim do capítulo. A liberdade não é a ausência de compromissos, mas a capacidade de escolher e comprometer-se quando for necessário. Paulo Coelho.